Eu sou Solange Santana Alves e estamos aqui para discutir alguns pontos que eu acho que são mais importantes sobre o nosso terceiro bloco. Nosso bloco 3 versa sobre a produção e os estudos históricos no século XIX e XX. Mas, como vocês já perceberam, nós já começamos a estudar os conteúdos referentes a ele desde o bloco 2, e isso, mais uma vez, explicando, dada a sua complexidade, ok? Então, neste bloco específico, nós vamos ver o historicismo, a escola metódica ou positivista, e vamos nos debruçar com mais ênfase em o materialismo histórico, concepção marxista da história, escola dos análises e seu impacto na historiografia. Mas também não vamos deixar de trabalhar com a história nova, com a nova história cultural, apesar de não constar na realidade no plano de vocês, mas subtende-se que ela já esteja inserida justamente no último item, que é a escola dos análises, porque a escola dos análises tem as suas 3 fases. Então, a escola nova, a nova história cultural, mais precisamente, ela está, e nós vamos discutir, inclusive vou disponibilizar para vocês alguns slides, tá? Que nós vamos falar sobre história cultural, sobre a microhistória, porque não podemos deixar de abordar, até porque 80% do mercado editorial brasileiro, no que diz respeito à história, ele é basicamente de história cultural, tá? Inclusive nós vamos discutir o retorno, a questão do retorno da narrativa, e por aí. Nesse bloco, além dos textos específicos, eu solicito que vocês leiam, tá, a introdução do livro Domínios da História, de Ciro Flammarion Cardoso e de Ronaldo Weinfels. Por quê? Porque nós vamos discutir justamente a questão da história dos paradigmas rivais, que é de autoria de Ciro Flammarion Cardoso. Bom, ele é extremamente importante, inclusive vocês vão perceber como ele vai aprofundar, textos que nós já discutimos no bloco anterior. Sobre a avaliação desse bloco, é uma produção textual que também será individualizada, tá? Não é resenha, não é fichamento, é uma produção, podemos chamar de paper, porque não chega a ser um artigo acadêmico, mas vocês terão que ter, no mínimo, 3 referências bibliográficas discutidas e trabalhadas ao longo da nossa disciplina. O tema é a história e o ofício do historiador. Mas, de antemão, eu já solicito a vocês que não fiquem apenas no livro de Bloch, apesar de ter um título similar, porque eu não estou solicitando, na realidade, uma resenha sobre o mesmo. Eu quero que vocês, de acordo com a leitura de tudo que foi trabalhado, tudo que foi discutido desde o nosso primeiro bloco, inclusive eu dou uma dica, está lá no nosso ambiente virtual, já lá num local bem específico, que apesar de ser uma atividade para ser postada, tá, no nosso último bloco, vocês já devem ler, vocês já devem se preparar, vocês já devem se debruçar visando a produção dessa atividade. E por que desde o bloco 1? Justamente porque ele já vai, na realidade, abrir os horizontes de vocês, de como vocês devem proceder. Mas como ao longo da disciplina nós vamos também trabalhar, discutir outras formas de escrita, nós vamos discutir sobre as fontes, inclusive de concepções, de dimensões, de abordagens de que o historiador, como ele pode trabalhar, então, quais os referenciais teóricos que ele pode se utilizar de acordo com a temática escolhida, é recomendável que você, apesar de iniciar as discussões sobre isso desde o primeiro bloco, que você de fato redija o seu texto final durante o tempo do bloco 3. E por conta disso, eu não disponibilizei, nós não vamos ter nenhuma atividade online, tá? Não vai ser cobrado, como foi cobrado no bloco 1 e no bloco 2, um fórum específico de discussão. Mas nós podemos, trocar ideias no fórum, nós podemos, através do ambiente virtual, vocês podem, não apenas com o nosso colega professor
tutora à distância, nossa colega ou nosso colega, mas diretamente comigo também nós podemos e devemos trocar ideias sobre essa atividade.